Apresentação: Gilson Aguiar. 10h35 e agora tem aqui comigo no estúdio da CBN o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Vamos conversar sobre uma série de temas, obras em andamento, Contorno Sul. Prefeito, antes de mais nada, bom dia. Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, eu quero conversar um pouquinho sobre aquilo que todo mundo está vendo a obra crescendo na cidade, né? Um espaço novo, bonito no centro da cidade, que é o terminal intermodal. Quando que ele fica pronto? Realmente agora mesmo aqui, chegando na CBN, a gente olha por cima, mudou a imagem, né, e a paisagem de Maringá nesse entorno. Acho que quem usa o transporte coletivo merecia um conforto como esse. A previsão é agora em novembro, era mais ou menos setembro, outubro, mas eu acredito que em novembro tá para terminar. Se você olhar, né, o grosso ali, a parte de baixo, onde os ônibus vão circular, deve terminar em novembro. Nós já estamos preparando e já está em processo de licitação a ocupação da parte de cima, que são as lojas, os restaurantes, os espaços que nós vamos locar, né? A prefeitura não vai fazer a licitação para contratar uma empresa, essa empresa faz a administração e faz as locações. A exemplo de um shopping, né? Então essa parte de cima é possível que demore um pouco mais, porque a loja que alugar o ponto, ele vai ter que preparar o ponto, fazer a frente, nome, etc. Então talvez demore um pouco, mas nós pretendemos inaugurar em novembro. Vamos falar um pouquinho de Contorno Sul. Existe um problema sério no Contorno Sul, vários ouvintes reclamam da situação do contorno, acidentes graves já aconteceram lá. Quando ele ficar pronto, vai ter uma revitalização do contorno? Como é que vai ser? Sim, com certeza. Não, na realidade, o Contorno Sul, nós estamos há 2 anos e 8 meses. É preciso deixar claro que não foi em 2 anos e 8 meses que o Contorno Sul arrebentou, né, e virou aquilo que ele é. Isso bem de muitos anos. Nossa administração, assim que assumiu, começou a trabalhar a revitalização dele. Então nós conseguimos o recurso está liberado, 12 milhões de reais, nós fizemos a licitação, a empresa está contratada, aí teve, agora, quando começou a execução, teve um problema técnico de divergência de entendimento sobre os serviços técnicos no contorno entre o DER e a equipe de técnicos da prefeitura. Isso fez parar a obra. Então nós temos que falar a verdade, a obra está parada por conta dessa divergência técnica que praticamente já no âmbito do DR e da prefeitura já superou, mas aí teve que fazer reformulação do contrato, e por isso teve que tramitar no governo do estado, inclusive passando pela Procuradoria-Geral do Estado, que é na fase que ela entrou semana passada e deve sair agora essa semana. A previsão, se tudo der certo, é a semana que vem a obra retomar. Depois que a obra retomar e iniciar, não tem problema de parada mais da obra. Por quê? Porque o projeto vai estar totalmente aprovado e o recurso está na conta da prefeitura, então não tem como aprovar. E acredito que mais, então, vamos dizer, uma semana, 15 dias, a população vai ver a obra a todo vapor lá no Contorno Sul. Essa divergência técnica, dá para especificar um pouco ela? Olha, isso é para falar bem a verdade, eu nem sei te dizer muito, porque é uma coisa de engenharia, a questão da base. O Contorno Sul, ele não é uma rodovia, não é uma avenida nem rodovia normal, ele não foi feito com drenagem, ele não tem as galerias que faz a drenagem das águas, por isso que ele estraga com frequência, né? Então ele tem dificuldade em alguns trechos de fazer a revitalização. Em determinados locais tem que, não é só passar uma capa, porque o recap você passa uma capa de asfalto por cima, nele não. Tem alguns lugares que você tem que refazer a base, então foi analisado ponto por ponto do Contorno Sul, por isso que demorou um pouco e houve essa... a divergência tem a ver com formas de ver a solução para o mesmo problema, mas enfim, todos buscando a solução que está encontrada e nós, nos próximos dias, retomaremos as obras. Então quer dizer que nesse mês as obras de revitalização do contorno... Com certeza, não tem mais motivo para barrar. Inclusive, ontem mesmo eu falei com o governador Ratinho Júnior por telefone, ele e eu estamos envolvidos diretamente, porque é uma obra muito importante, o dinheiro está na conta, porque às vezes a obra para, ou atrasa, ou deixa, ou tem um início um pouco diferente do que a gente imaginava, não é por falta de vontade do gestor, é por questões que fogem da nossa alçada, mas que a gente dedica o máximo para resolver. Contorno Norte, os viadutos do Contorno Norte, duplicação e reivindicação antiga. Esse, graças a Deus, é a obra
que eu mais me dedico desde que eu assumi. Então, é preciso, Gilson, deixar bem claro uma coisa, né? Quando nós assumimos, a prefeitura já vinha falando na duplicação. Tinha o recurso? Tinha, porque é do governo federal, a obra é do governo federal, é o DENIT que fez aquele contorno norte, que a gente tem uma série de divergências sobre ele, mas enfim, ele está pronto, não tem o que fazer agora. Acontece que nós assumimos, não tinha projeto. Como que você duplica um viaduto? Como você ergue uma parede de uma casa sem projeto? Não existe. Então a verdade verdadeira era essa, não tinha projeto. E aí ficou se discutindo com o DENIT se contrataria, e a ideia da prefeitura era contratar o RDC. RDC é um regime de contratação diferenciado que foi usado na época da Copa do Mundo. E foi um monte de problemas que surgiram desses RDCs e os tribunais de contas não permitem mais isso. O RDC, a prefeitura, o governo contratava a empresa sem projeto, sem nada. A empresa tinha que fazer os projetos e depois executar. Então, resumindo a história, o RDC que eles pretendiam fazer é considerado ilegal pelo Tribunal de Contas por uma série de problemas que teve no Brasil e não tinha projeto. Então, nós, em 2 anos e 8 meses apenas, é preciso dizer isso, nós estamos há 2 anos e 8 meses apenas, trabalhamos incansavelmente com o DENIT para que ele liberasse a prefeitura de Maringá para fazer os projetos. Esse foi o primeiro passo. Aí conseguimos essa liberação, aí tivemos que fazer a licitação para contratar uma empresa especializada para a empresa fazer os projetos. Isso aconteceu, a empresa fez os projetos e entregou. Então estamos com todos os projetos prontos. Só dependendo agora do DENIT dar a autorização para a licitação da execução da obra, que está também para acontecer em questão de dias. De forma que, é o que eu já disse há muito tempo, já disse aqui para vocês, em 2019, este ano, nós começamos as obras dos viadutos do Contorno Norte, porque o dinheiro está na conta, a licitação foi feita, estamos com os projetos, então é só o DENIT autorizar, a gente licita, 2, 3 meses a obra inicia. Contorno Sul Metropolitano, que é um desejo, inclusive, para resolver esse problema do Contorno Sul, do fluxo de veículos. O Contorno Sul Metropolitano, ele é maior, ele pega, vamos pegar assim de forma bem simples para explicar, aqui na Coca-Cola mais ou menos, pega um pedaço de Paissandu, sai atrás da cidade industrial e vai parar lá no Cacho de Uva de Marialva. Esse é o Contorno Sul Metropolitano, né, o viário. É uma obra também do governo federal, a prefeitura não tem participação nenhuma nesta obra, nenhuma, nem no processo de licitação, nem nada. Então, tudo é governo federal. E aí, o que aconteceu? O processo estava andando em licitação feita pela União, mas o Tribunal de Contas da União anulou a licitação. Devia ter alguma irregularidade, não sei, porque nós não temos participação nenhuma. Então, anulou e, do ponto de vista de licitação, voltou a estaca zero. Aí existe a articulação da bancada federal para colocar o recurso no orçamento, de novo, de 2020, e tentar, numa força política em Brasília, conseguir que a União licite a obra. Então, é essa a situação. Vou falar um pouquinho sobre uma lei que foi polêmica entre o Observatório Social e Câmara Municipal, que é a lei que tenta criar uma avaliação dos serviços públicos na cidade. Desculpa. Então, aí eu quero ver a opinião do senhor. O senhor é favorável, é contra isso? Porque o Observatório Social coloca que isso é uma medida eleitoreira. Veja bem, o CODEM, né, presidido pelo José Roberto Matos, que tem feito um grande trabalho, o CODEM pensa nessa mesma linha de ter indicativos. Eu, quando fui candidato a prefeito, e os demais candidatos, assinamos com o CODEM um compromisso de indicativos. Né? Eu acho que está havendo uma interpretação equivocada da lei, não é do Executivo, essa lei é da Câmara, mas o que a lei prevê, na verdade, não é a avaliação do governante, do prefeito, dos secretários, é uma avaliação de serviços da prefeitura. A partir dessa avaliação é publicada a avaliação e os indicativos, e a partir daí, ano a ano, se faz novas pesquisas para verificar se aquele serviço melhorou ou se aquele serviço diminuiu. Eu acho que deste ponto de vista de avaliação de serviços para a população só ganha. Agora, falar que é uma pesquisa de opinião pública, aí é evidentemente que todos vão ser contra, mas essa não é a verdade, não é uma pesquisa de opinião pública, é uma pesquisa de avaliação de serviços da prefeitura, estabelecendo indicativos que a população pode, mais ou menos igual ao IDEB.
né? O IDEB ele avalia a educação. Agora vai ter o IDEB. Nós temos a nota passada. Se diminuir a nota, houve uma queda. Se melhorar, houve uma evolução. Eu penso que a lei não chegou para a prefeitura ainda, né? Ela foi aprovada, mas ainda não chegou para a prefeitura. A lei é nesse sentido. Nesse sentido, eu não acredito que ninguém pode ser contra. Agora, se existe dentro da prefeitura ouvidorias, que a gente pode, inclusive, reclamar sobre serviços públicos, não seria uma contradição ter a pesquisa e ter espaço na prefeitura para a crítica da população aos serviços públicos? Eu acredito que uma coisa soma com a outra. Se não tiver pesquisa, também não tem problema. Nós temos mecanismos de avaliação. O 56 é um mecanismo que eu mesmo tomo bastante cuidado e cuido de analisar os números, né? O 156 é mais uma solicitação de serviço. Né, solicitação de serviço. Avaliação às vezes tem, as pessoas ligam lá para elogiar um servidor, elogiar um serviço, as pessoas ligam para criticar também, da mesma forma. É uma forma de pesquisa, mas eu acredito que a intenção da Câmara e do vereador autor desta matéria foi contribuir para melhorar os indicadores. Isso não é para o nosso mandato. Na verdade, quem vai usar isso são os prefeitos dos mandatos futuros, que a todo ano terão um indicador. Isso seria mais ou menos o que o CODEM quer fazer, né? Agora, eu acho que isso não é um problema, né? Eu acho que tem tanta coisa importante para a gente avaliar, né? Eu acho que isso aí não é motivo para tanta discussão, até porque, primeiro, é uma ideia, é uma lei aprovada, ela tem que ser sancionada, para ser executada, tem que criar o instrumento, tem que regulamentar essa lei, depois de tudo, tem que fazer uma licitação, vai contratar a UEM, vai contratar quem para fazer isso? Então, é coisa que está tão distante ainda da execução, acredito que a gente pode gastar energia com coisas mais palpáveis e que resultado mais direto para a população. Tema polêmico, 20 milhões de reais, repasse da Sanepar, discussão inclusive dentro do orçamento, esse dinheiro ficou meio que obscuro, ninguém sabe muito bem. Não ficou obscuro nem um pouco, ele foi depositado em maio, isso já foi esclarecido para todos que querem ser esclarecidos, já foi esclarecido na Câmara. A Sanepar, comumente, ela tem que fazer pagamentos para a Prefeitura dos contratos de prestação de serviço. Isso é um fato absolutamente normal, né? Agora que a gente tem um governador que está aliado com Maringá, que está dando recursos para Maringá, que é o governador Ratinho Júnior, que ele chegou assim, e da Sanepar, como é que está? A Sanepar nós estamos discutindo se vamos renovar o contrato ou não, é uma outra discussão, mas a Sanepar deve para Maringá. Vamos pagar. Quer dizer, parabéns governador Ratinho Júnior, parabéns Sanepar, parabéns Maringá que recebeu. Agora, é engraçado que o pessoal está preocupado com o dinheiro que entrou, tinha que preocupar com o dinheiro que está saindo. Eu nunca vi preocupar com o dinheiro que entra para o orçamento do município. Tinha que todo mundo falar que legal, parabéns. Entraram 20 milhões em maio, vão entrar 12 milhões em outubro e tem previsão de mais 14 milhões. Quando os loteamentos são feitos, pela lei, eles são doados para a Sanepar e a Sanepar tem que pagar a prefeitura. Então a Sanepar está pagando a prefeitura. Agora, eu, prefeito de Maringá, que estou com o apoio do governador querendo ajudar a nossa cidade. Ele quer fazer, nós vamos pagar o que a Sanepar está devendo para a prefeitura. Aí eu vou dizer para o governador, não, governador, não paga não, porque o pessoal lá está dizendo que não é para entrar dinheiro, é só para sair. Eu nunca vi no mundo um caso desse, só acontece aqui. Então esses 20 milhões são uma parcela daqueles pagamentos dos loteamentos que são feitos e da estrutura Todo mundo sabe que é isso, foi falado várias vezes, a Câmara sabe disso, foi respondido por escrito para a Câmara, não tem nada de obscuridade. Acontece o seguinte, a Prefeitura faz prestações de contas quadrimestrais, janeiro, fevereiro, março, abril, fecha o quadrimestre, em maio presta na conta, na Câmara, no CODEM, no Sincontábil, nas instituições da cidade. Esse valor entrou em maio, então ele entrará na prestação de contas agora de setembro. Mas, olha, repetindo, é uma coisa de se admirar. Você veja como não é fácil a oposição política ou interesses contrariados pela administração que a gente tem contrariado. As pessoas incomodadas com o dinheiro que a Sanepar está pagando para a prefeitura. Quer dizer, né? Você veja que coisa extraordinária. E esse recurso está aí na prefeitura, está na conta da prefeitura, outros entrarão, e nós
garantimos à população que no nosso mandato e na nossa gestão, nós faremos a boa administração desse recurso, com licitações sérias, transparentes, sem desvios, sem benefícios a empresas, com economia, como a do terminal, economizando 14 milhões de reais, como a do aeroporto, economizamos 16 milhões de reais, como a terceirização do lixo, que era superfaturada, e nós pegamos de volta para a prefeitura, economizamos 16 milhões de reais por ano. Essa é a forma de nós administrarmos, com ética, com lisura, sem beneficiar grupos políticos, grupos econômicos e outros interesses. Prefeito, falando da Sanepar, a gente tem essa discussão muito grande de retomada da prefeitura dos serviços, né, de saneamento, de infraestrutura. Maringá tem um saneamento que é praticamente 100%, e alguns dizem que Maringá poderia ganhar mais com isso se fosse administrado pelo Poder Municipal. O senhor, pessoalmente, como homem público, o senhor é a favor ou contra o governo municipal retomar o saneamento? 100% a favor. A água e o esgoto é da Prefeitura de Maringá, que em 80 concedeu a Sanepar por 30 anos, venceu em 2010, não se discute, está vencido. Eles deveriam ter entregue para a Prefeitura. Aí, o que nós vamos fazer? E de forma coletiva, né? Isso, eu inclusive fiz uma comissão, que tem vereador integrante dessa aí, tem associação comercial, tem mais membros da sociedade civil organizada participando, que eu jamais tomarei uma decisão de renovar o contrato ou não, de forma isolada, pensando em que não seja a discussão coletiva. Isso está definido. Segundo, se nós retomarmos o serviço de água e esgoto, nós, Maringá, vamos decidir o que fazer. É absolutamente rentável. A Sanepar fatura 200 e poucos milhões em Maringá por ano e tem mais de 100 milhões de lucro por ano em Maringá, né? A Sanepar, ela administra o estado todo. Então, em muitas outras cidades, ela tem déficit. Aqui, ela tem um superávit extraordinário. Então, ela trabalha com o subsídio cruzado, né? O déficit que ela tem numa cidade é coberto pelo superávit de outros. Isso é uma coisa que o Estado tem que cuidar. Mas nós, enquanto cidade, enquanto Maringá, nós queremos usufruir do nosso lucro da Sanepar aqui em Maringá, da água e esgoto, melhor dizendo, e reverter a favor da população. Porque se a gente tiver o serviço de água e esgoto, nós podemos diminuir a taxa de esgoto, que é 80%, é muito alta, nós podemos pôr em aplicação a lei que nós aprovamos aqui da proibição da tarifa mínima, nós podemos estabelecer regras diferenciadas que, sendo da Sanepar, não é possível, porque a Sanepar é uma empresa estadual, depende de lei da Assembleia Legislativa. Então, essa é a regra. Agora, Gilson, a discussão é, nós vamos conseguir retomar? Aí é uma decisão judicial, não é nem da Prefeitura nem da Sanepar, está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Maringá vem ganhando, né, esses processos, mas é claro que é uma luta muito grande. A Sanepar não abre mão de perder a concessão de Maringá, que se dá lucro para ela, por que ela vai abrir mão? Mesmo porque a Sanepar tem uma grande parte que é privada, então tem interesse privado também na Sanepar, então é uma grande disputa. Agora, eu quero fazer o melhor para Maringá. No momento, estamos na dependência da decisão judicial. Essa posição que o senhor colocou aí, só retomando para poder não falar o que o senhor não disse. O senhor é favorável à retomada Sim. Pelo município. E o senhor tem uma boa relação com o governo do Estado. Também. Isso afeta essa relação, essa Nem sua um posição? pouco. Agora, nem um pouco. Se o governo do Estado, que a gente tem um bom relacionamento, fizer uma proposta de a Sanepar continuar com a água e esgoto, e essa proposta amplamente discutida em Maringá, com a sociedade civil organizada, com a Câmara, com o Observatório Social, com o CODEM, chegar ao entendimento que seria bom para a cidade, eu não vou ser contra também, entendeu? Então, no mandato passado, a governadora de Maringá chegou a fazer uma proposta, aliás, o governador Beto Richa fez, nós não achamos boa, a governadora Cira Borghetti fez uma proposta, nós também não achamos favorável a Maringá, nada pessoal, mas a gente tem que defender, eu estou aqui para defender a cidade, e o governador Ratinho ainda não fez nenhuma proposta. Se ele fizer uma proposta, né, para a renovação desse contrato, né, nós vamos discutir isso amplamente na cidade, com transparência. Se a cidade entender que pode renovar, bem. Se não, nós vamos trabalhar para retomar. Agora, uma coisa, eu te garanto, é nosso compromisso de campanha. Não privatizo a água. Isso nós não faremos, né, diferente dos nossos adversários, que tinham um compromisso de privatizar o serviço. Nós não privatizaremos, porque se está ruim com a Sanepar, né, com a empresa que já é privada, né, com uma empresa privada 100%, você imagina como será essa relação.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o senhor foi vereador durante muito tempo, presidiu a Câmara de Vereadores, e uma discussão que vai e volta é aumento do número de vereadores na Câmara Municipal. Qual a posição do senhor em relação a isso? Olha, eu não me envolvo nessa discussão agora, né? Mesmo porque é uma decisão única e exclusiva da Câmara, ela tem que ir para a lei orgânica, não vai nem para a sanção do prefeito, mudança da lei orgânica é promulgada pela própria Câmara. O que eu acho que tudo que for fazer tem que ser conversado com a sociedade civil organizada, com as lideranças da cidade, com a população, e tentar chegar a um entendimento. Eu acho, Gilson, que essa discussão ela praticamente está encerrada, não vejo nem momento mais adequado para essa discussão. Acredito que não tem volta, são 15 vereadores e é o que vai ficar aí, até porque existe prazos da lei eleitoral que tem que ser seguidos, a lei que muda o processo eleitoral, ela tem que estar em vigor um ano antes da eleição, nós já estamos há um mês desse prazo, eu acredito que esse assunto está encerrado e eu não me envolvo nessa discussão da Câmara, e acho que também não é a discussão mais importante que a cidade precisa nesse momento. Futuro ano que vem, eleições municipais, o senhor é candidato? Não decidi ainda, eu estou focado 100% na execução de um mandato que honre a confiança da população. Tenho falado isso para a nossa equipe de trabalho, não pense em reeleição, nosso mandato é até 31 de dezembro, vamos pensar em fazer um mandato que a população esteja satisfeita, né, com o superávit financeiro, que nós continuamos com ele muito bem, inclusive aumentamos o superávit de que herdamos, com as obras acontecendo na cidade toda, com o serviço de saúde e educação sendo exemplo para o Brasil. Eu quero essa aprovação popular. Isso é o que eu quero. A aprovação popular decorre, evidentemente, da boa gestão. Eu acho que, depois disso, aí, se disputa a reeleição ou não, é uma consequência mais natural. Então, nesse momento, a minha concentração única e exclusiva é com a qualidade do mandato. Quando que a gente vai ter essa resposta, que eu posso fazer a pergunta, se eu falar assim, agora eu sou ou não sou? Olha, pela lei eleitoral, as convenções acontecem, acho que em julho ou agosto do ano que vem, né? Eu acho que é o prazo das convenções, aí tem efetivamente que ser candidato, o prefeito que estiver no exercício do mandato não tem necessidade de afastamentos, de compatibilização, diferente de outros cargos, então eu acredito que essa resposta, no máximo, em julho, agosto do ano que vem, que é a data das convenções. Prefeito, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Obrigado a você, Gilson, estou sempre à disposição e muito obrigado por poder esclarecer vários temas importantes para os maringaenses. Conversei com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falamos sobre vários temas, o terminal intermodal, o prefeito garante que esse ano a gente vai ter ele funcionando. Também falamos sobre o contorno sul, falamos sobre o contorno sul metropolitano e o contorno norte. 10 horas e 56 minutos.